foi o ano que o Mussolini assumiu o poder? 22. 22. E como foi um golpe? Foi eleição? Como é que foi? Eles fizeram a marcha sobre Roma, que foi muitos camisas pretas, né? Que eram os camisas negras, que eram fascistas. Uhum. Caíram em peso em Roma para fazer pressão, para acontecer alguma coisa contra o governo parlamentar. E essa crise resolveram fazer o rei apontá-lo como primeiro-ministro. Então ele foi apontado. Eles mandaram o rei eleger o Mussolini como... Isso, primeiro-ministro. Como primeiro-ministro. Tá, entendi. E aí ele já sabia se queria se tornar um ditador? Ou ele assumiu e falou, agora eu sou um ditador? Como é que era isso? É engraçado porque o regime fascista até ele toma o poder em 22. E em 24 acontece um caso muito importante, que é o assassinato de um deputado socialista chamado Giacomo Matteotti. Ele foi morto a pauladas por militantes fascistas na rua. Isso causa uma enorme comoção na Itália, uma grande crise do governo Mussolini, porque até aquele momento Mussolini ele estava meio que sendo um primeiro-ministro, mais ou menos dentro das regras parlamentares. Ele estava criando alianças com liberais, tentando criar aliança com movimentos socialistas para fazer uma coalizão. Mas quando o Giacomo Matteotti é assassinado, ele se vê ameaçado. Ele tinha uma opção. Ou eu vou sair do governo, ou eu vou eu mesmo tentar controlar o governo e controlar a opinião pública. E estavam responsabilizando ele pelo assassinato. Isso, o regime, os fascistas no geral. E aí que ele toma a decisão de começar a instaurar a sua própria ditadura. E colocar um partido fascista como um partido único. É aí que ele começa a ser mais truculento também contra os outros políticos, controlar o parlamento. É aí nessa decisão, de 24 para 25 ali. Estava previsto que ele iria participar normalmente do processo ali. Não era democracia que se chamava, mas... É uma democracia parlamentar. Era uma democracia. Ele ia participar normalmente e depois ia ser outro primeiro-ministro a ser eleito. Muitos liberais, conservadores e os outros parlamentares pensavam assim. Mas se você for ver os escritos dos fascistas, o que eles falavam, estava ali já incluso em potencial a ideia de que eles queriam algo muito mais forte e queriam erradicar o parlamentarismo e queriam fazer um partido único. Mas como sempre, aqueles caras naquela época não deram atenção para muitos intelectuais fascistas porque eles achavam que eles eram apenas idiotas truculentos. Se tivessem lido, talvez soubesse que Mussolini tinha intenções ulteriores. Não deram atenção. Então, 2 anos de governo do Mussolini, acontece esse caso desse assassinato e aí ele consegue modificar tudo para se tornar um ditador. Ele vai aos poucos fazendo isso, né? Quanto tempo ele ficou no governo? No poder? No poder, desde 22 até 43. Tempo pra cacete. 21 anos, né? Nesses 21 anos, então, a gente tem bastante estudo sobre o que aconteceu na Itália durante esse período, muito, né? Muito. A economia italiana, nesse período, como é que ela se desenvolveu? Tem uma parte da... Quando o Mussolini toma o poder em 22, ele não chega no poder, que nem na União Soviética, com as instituições destruídas, não. O exército ainda era forte, a monarquia ainda era forte, existia uma burocracia independente, existia uma burguesia forte. Então Mussolini e o Partido Fascista tem que começar a fazer conchavos, alianças. Então eles começam, às vezes, os liberais ali querem que a gente privatize uma certa empresa. Então o Mussolini vai lá para fins políticos e aceita essa privatização. Muitas vezes contrário aos próprios fascistas do seu partido, né? Mas ele meio que segura a barra e fala, nós temos que fazer isso porque nós não temos poder para eliminá-los. Então ele vai fazendo esse conchavo até que acontece a crise do Matteotti. E ele começa a descer o cacete em todo mundo, instaurar o partido único, e aí ele começa a reverter os processos de privatização e começa a criar o corporativismo. Ele começa a criar um monte de entes paraestatais, como a IRI, que era um órgão do governo que começava a regular a produção de certas commodities, a mandar nos empresários, vocês vão ter que fazer esse tipo de preço, nesse tipo de conteúdo aqui, para os fins políticos do regime. Então ele vai criando uma estrutura estatal de controle nos anos 30, assim, né? Bem poderosa. Tanto que nos anos 30 só havia uma economia em toda a Europa que era mais estatista do que a Itália fascista, que era a União Soviética. Fora ela, a Itália fascista tinha um grau gigantesco de controle da economia. E aí, o que aconteceu com a economia italiana nesse período? Deu uma merda? Deu inflação? Ou por algum período foi tranquilo? Em algum período foi tranquilo. Nos anos 30, o regime conseguiu segurar as pontas, né? Por meio de gasto público, né? Ele foi criando estatais e controlando, mas não era um crescimento que ia ser a longo prazo bem sucedido.
Mas aí acontece a guerra e eles morrem ali depois. Mas nos anos 30 eles conseguiram segurar as pontas, sim. E tinha resistência interna na Itália contra essas medidas econômicas? Tinha resistência da própria burguesia. Muitos burgueses não queriam esse tipo de controle e eles muitas vezes iam contra os ideários do partido fascista e muitos deles foram punidos com exílio ou tiveram suas empresas, né, destruídas e tal. Uhum. E o cidadão normal, o trabalhador, o cara que tinha uma loja ali, tem algum relato sobre como que essas pessoas se portaram durante esse período? O relato que temos é que eles eram apáticos. A maioria das pessoas do povo comum era meio indiferente. Aceitavam porque não queriam problema, como você falou, por medo. Muitos deles viam que havia sido conquistada uma certa estabilidade política, né? Então eles aceitavam numa boa, ficavam ali, não queriam problema, a maioria das pessoas assim.